Oi, eu sou Adel Eutassi e considerando as recentes discussões que nós tivemos na sociedade brasileira em torno da questão do nazismo, da defesa da existência de um partido nazista, se isso contraria ou não alguma regra, algum princípio do direito penal, se isso se amolda com a liberdade de expressão, nós trazemos esse debate, trazemos essa discussão, trazemos algumas ideias aqui para que você possa refletir, para que você possa trabalhar com um pensamento amplo em torno dessa matéria. E como de início já situei aqui o problema é exatamente esse, é uma defesa da criação de um partido nazista, ou, se nós pensarmos um pouquinho mais amplo, a ideia da criação de que a própria ideologia nazista possa ser debatida na sociedade, né? Inclusive quando houve a colocação do problema, na apresentação inicial do problema, o que se dizia era exatamente que para que esse tema saísse, de certa forma, da obscuridade, para que nós parássemos de ter a discussão desse tema como uma discussão paralela, de grupos escondidos, e efetivamente fosse uma discussão pública, aberta, em torno da ideia do nazismo, que talvez fosse possível se admitir e se aceitar a existência de um partido nazista. Ao contrário, houve uma forte reação de vários setores da sociedade, da classe jurídica, de juristas, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, várias manifestações, efetivamente combatendo essa possibilidade, o que despertou uma discussão dos limites da liberdade de expressão, dos limites em torno da opinião. Há que se ter muito cuidado quando nós tratamos disso no Estado democrático de direito. Será que toda ideia pode ser defendida no Estado democrático de direito? Será que nós perdemos o caráter democrático quando de alguma forma nós dizemos esta ideia não pode ser defendida dentro do Estado democrático? Eu lanço essa pergunta e já te deixo aí com uma reflexão inicial. Será que se eu, dispondo de um meio de comunicação de ampla difusão, eu posso, esqueça o nazismo, deixa de lado um pouquinho a tua questão ideológica, partidária, esquece isso e pensa, será que eu posso, dispondo de um meio de comunicação, de um meio de divulgação, defender, por exemplo, que os homens têm direito de bater nas suas mulheres? Será que eu posso defender que o feminicídio não devesse ser criminalizado porque a mulher é uma propriedade do homem, o homem tem sim o direito de bater na mulher? Será que eu posso defender, por exemplo, que como a escravidão faz parte do processo histórico brasileiro, nós devemos efetivamente submeter nossos irmãos negros ao cativeiro, eles devem voltar a ser escravos. E eu devo então passar a defender que as pessoas possam ser açoitadas em praça pública. Será que eu posso isso? Eu tenho certeza que você intuitivamente está dizendo não. Talvez você não saiba por quê, talvez você não consiga refletir nas razões pelas quais isso não é possível, mas eu tenho certeza que intuitivamente você está dizendo, não, isso não é possível. Eu não posso admitir, por exemplo, que chegue alguém numa rede de televisão de ampla divulgação e defenda que as mulheres possam apanhar dos seus maridos. Eu não posso defender que seja direito do homem matar a mulher. Não pode ser defendida a retorno da escravidão. Eu tenho certeza que intuitivamente você consegue trazer todas essas respostas e dizer, não, isso não é possível. O que acontece é que quando a gente fala de uma ideia, nazismo, e que de certa forma é uma ideia que é distante, pelo menos nós imaginamos distante da realidade brasileira, do nosso núcleo histórico brasileiro, nós não entendemos muito bem do que estamos falando. Nós não entendemos muito bem o que nós estamos refletindo. Simplesmente, não, nazismo, assim como defender o comunismo, como defender o socialismo, como até fazem essa confusão por vezes, né, assim como defender o liberalismo, é defender uma ideia. Mas calma, é preciso entender o que está no conteúdo dessa ideia. E aqui não sou eu, Adel, dizendo, não é o pensamento de pessoas isoladas. Vamos efetivamente buscar os fundamentos do que é o pensamento nazista. Dentro do livro do próprio Adolf Hitler, dentro do que foram as práticas nazistas legisladas, porque não imagine que o Estado nazista alemão foi um Estado de desordem legislativa. Ao contrário, a gente que trabalha com direito penal e gosta de estudar direito penal, a gente sabe que o Estado nazista alemão foi um dos estados mais legislados, no sentido de um Estado em que o direito penal mais se fez presente em legislação positiva, no direito positivo do Estado alemão. Então, não é um estado de desordem, é um estado legislado. Então, nós temos como saber quais são as bases, quais são as premissas que fundam isso, que se chama de ideologia nazista. Um dos primeiros pontos dessa ideologia nazista é que realmente ela estabelece uma distinção
entre bons e maus. E essa distinção entre bons e maus é uma distinção que ela é levada a um extremo. Ela estabelece a distinção entre bons e maus baseadas em uma ideia subjetiva daquilo que seria o interessante para aquele Estado. Então, para o Estado alemão, daquele momento, os bons seriam os que professariam determinadas ideias, seriam de determinada origem étnica, seriam de determinada postura em relação inclusive às questões econômicas. Esses seriam bons para o Estado alemão daquela época. E os outros seriam ruins. Então essa distinção entre bons e maus, que de certa forma nós vimos surgir no Brasil nos últimos anos, e aqui não me compete fazer nenhum juízo de valor sobre isso, por que isso surgiu, mas é um dado real que a gente consegue constatar. E talvez o fato de hoje haver pessoas que defendam que se possa discutir o nazismo e trazer um partido nazista à tona, esteja inserido dentro desse surgimento, deste pensamento em que vai se dividindo, segmentando a sociedade entre bons e maus, isso se faz muito presente no Estado nazista. E é a principal característica marcante. Então existem bons e existem maus. A característica, porém, que se aprofunda e que vai trazer um detalhe é que os maus devem ser eliminados. Isto, se nós olharmos historicamente, quando tem os primeiros implementos da noção ainda de fascismo, que você vai ter com o Franco na Espanha, que vamos dizer é um grande laboratório, o Franco na Espanha, depois você vai ter a marcha sobre Roma, marcha da família sobre Roma, que vai dar origem ao Estado fascista italiano. Esses modelos, eles já trabalham com a ideia de existem bons e existem maus. Existem pessoas boas que devem ter todo o prestígio e todo o respeito do Estado, e existem os outros que são, por nós, catalogados como negativos, como maus. Quando o Estado nazista aí se implanta com toda a sua força, após, como eu disse, esses experimentos, após a experiência com Franco na Espanha, quando ele se implanta com toda a sua força, há um passo seguinte que é dado e que já era defendido por Hitler no seu livro. O Hitler já defendia que aqueles que se catalogassem como maus eram pessoas que deveriam ser eliminados. E então é que começa o processo de eliminação promovido pelo Estado nazista. Que você vai ter a eliminação dos sociais-democratas inicialmente, todo o núcleo social-democrata é assassinado na Alemanha, justamente porque esse núcleo social-democrata era o que conduzia, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha para um Estado democrático, para a busca democrática novamente. Então, os sociais-democratas são assassinados. O Hitler, já no seu livro, apontava todo o povo eslavo, né, toda aquela região. Ele inclusive usa um termo para se referir às pessoas daquela região, sub-homem, subespécie. Ele já apontava todas aquelas pessoas como pessoas que ele considerava como pessoas de um caráter menor enquanto espécie. Então passa as grandes eliminações naquela região. Você não imagine que o campo de Auschwitz é em Auschwitz por acaso. É porque ali, vamos dizer, em tese, desde o início, havia uma grande clientela de pessoas elimináveis. Vai haver a defesa, e por isso que aqui eu até, de certa forma, divirjo um pouco da posição constitucionalista brasileira contemporânea, mas respeitando profundamente ela, no sentido da questão da flexibilização de direitos e garantias fundamentais, porque se valendo, inclusive, dos escritos do Carl Schmitt e dos escritos de Edmund Mesger, o que o Estado alemão vai fazer? Ele vai conseguir flexibilizar o próprio direito à vida, e vai dizer, olha, o direito à vida também não é um direito absoluto, porque não existem direitos absolutos. Então a vida, ela só é um direito que deva ser preservado pelo Estado se ela for uma vida útil para o Estado. E por isso que daí vai se admitir os extermínios dos deficientes físicos, dos deficientes mentais. Essa história é uma história horripilante, porque chegam os pais a levar seus próprios filhos, portadores de deficiências físicas e deficiências mentais, para serem eliminados, para serem mortos nas câmaras de extermínio daquele Estado nazista daquele momento, de tanto que eles acreditavam e haviam corporificado a ideia daquela ideologia. Então, o Estado nazista tem como um dos eixos fundamentais esse, a separação de uma sociedade entre bons e maus, com a necessidade da eliminação permanente dos maus para o fortalecimento do próprio Estado. Quem controla o catálogo bons e maus?
Ninguém sabe. Quem estiver no poder momentaneamente. Quem estiver no poder momentaneamente é quem vai controlar esse catálogo que define quem são bons e quem são maus. Essa é uma primeira característica do nazismo. E aqui não é uma característica construída, é uma característica que está, como eu disse, defendida pelo nome mais importante desta posição, que é o próprio Adolf Hitler no seu livro, né? Então, que é isso, a separação em bons e maus com a eliminação permanente dos maus. Não há qualquer aceitação dos maus. Os maus devem ser eliminados, senão eles representarão o enfraquecimento daquele Estado. Outro ponto muito importante, a postura nazista é uma postura que conduz o nacionalismo a um quadro extremado, a um quadro absoluto. Então, o nacionalismo ele é trazido como uma ideia inicial, e depois ele é conduzido a um quadro extremo. Então toda aquela pessoa que de alguma forma não se enquadre naquela noção de nacionalismo própria do nazismo, ela também deve ser eliminada, porque ela também vai representar um enfraquecimento daquele Estado, também vai representar um enfraquecimento daquelas estruturas. Então aí nós vamos ter a perseguição com os imigrantes, nós vamos ter as perseguições contra todos os estrangeiros. Nós costumamos limitar a análise do nazismo ao massacre do povo judeu, e que houve um massacre, uma crueldade que não pode ser esquecida, mas se somaram vários fatores para isso, por serem imigrantes. Grande parte deles eram judeus que habitavam o leste europeu, a região em que o pensamento nazista já apontava como subespécie humana. Então por isso que eles vão tendo uma eliminação em larga escala, uma das maiores carnificinas da história da humanidade. Mas além deles, outros imigrantes também foram sendo eliminados e foram sendo extirpados em nome dessa noção de nacionalismo, em nome dessa noção de construção do nacionalismo. No plano econômico, o nazismo vai defender o quê? Uma total manutenção do status quo, ou seja, quem possui o capital deve manter o capital, quem não possui o capital deve servir ao trabalho braçal, ao trabalho tal qual ele existe. E o nazismo vai tendo outras estruturas de pensamento em relação à sua estrutura de direito penal, à sua estrutura de direito civil, tudo isso. Mas agora eu quero te puxar de volta aqui. Então nós estamos falando de uma ideologia que defende eliminação de pessoas. Isso é do eixo dessa estrutura. Defende eliminação de pessoas. Sejam essas pessoas estrangeiros, sejam essas pessoas dentro de um catálogo por quem domina a estrutura de poder, estabelecidas como negativas, e o que pode ser, por exemplo, naquele momento no Estado alemão, por exemplo, bastava ser pobre para ser considerado negativo. Bastava, de alguma forma, se confrontar com alguma daquelas linhas ideológicas para ser considerado negativo. Defende a eliminação, veja, a eliminação dos sociais-democratas, da qual eu falei no início. Defende a eliminação de pessoas. E aí nós voltamos àquela reflexão inicial. Se uma ideologia que defende a eliminação de pessoas, que defende que pessoas, simplesmente porque elas não compartilhem uma determinada forma de pensamento, possam ser catalogadas como negativas para o Estado. Defende a eliminação de pessoas porque elas são estrangeiras, porque seriam os imigrantes, por exemplo. Essa ideologia se distingue de eu defender que o marido possa matar a mulher? Essa ideologia se distingue de eu defender que nós possamos voltar a açoitar pessoas e voltar com a escravidão? É evidente que sua essência não. É evidente que na sua essência não. Na sua essência nós estamos falando do mesmo, da defesa do massacre humano, da defesa de uma postura que justifica que determinadas pessoas sejam escravizadas, que determinadas pessoas sejam massacradas, que determinadas pessoas sejam assassinadas, que determinadas pessoas sejam, de alguma forma, transformadas em simples objetos, coisificadas de forma absoluta. Então é evidente que o mesmo sentido intuitivo teu que te disse assim, olha, eu não posso, num veículo de comunicação, no meio de comunicação, ou por qualquer meio, defender que os maridos possam matar suas mulheres porque elas sejam suas propriedades, que o feminicídio deva ser justificado, que eu possa voltar com a escravidão, esse teu mesmo aspecto deve te trazer a ideia, ora, então é óbvio que eu não posso defender o nazismo, é óbvio que eu não posso defender um partido nazista, porque ainda que eu não esteja falando abertamente disso, porque eu estou mascarando isso dentro de uma expressão nazismo, o que eu estou defendendo é que pessoas diferentes possam ser mortas, ser assassinadas, é que deficientes físicos possam ser mortos, assassinados, porque eles seriam
elementos de fragilização do Estado, né? O Hitler, inclusive no livro dele ele compara o desejo dele a Esparta, né? A comparação que ele faz é a Esparta, que ele quer construir a nova Esparta. Então por isso precisa matar deficientes físicos, precisa matar deficientes mentais. Então quando você diz, não, eu acho que pode existir, que não há problema em se defender o partido nazista, você está dizendo, eu não acho que haja problema, esquece a expressão nazista. O que você está dizendo é, eu não acho que haja problema em alguém defender que possa se matar deficientes físicos. Eu não acho que haja problema em alguém defender que pode simplesmente matar deficientes mentais. Eu não acho que haja problema em alguém defender que os imigrantes, os estrangeiros, possam ser assassinados simplesmente porque são imigrantes, são estrangeiros. Eu não acho que haja problema em alguém defender que aquele que é catalogado como um povo que não merece nosso respeito, ele possa simplesmente ser eliminado. Quando você diz que você não vê problema em que se defenda o nazismo, você está dizendo que não vê problema em que se defenda isso, na verdade. Se você sai da expressão, então aí você vê a gravidade do que é o discurso de defesa do nazismo, do que é o discurso de defesa de um partido nazista. Muito bem, então você já sabe que, efetivamente, você não quer defender que as pessoas possam simplesmente ser assassinadas porque são diferentes de você. Você já sabe isso, teu próprio íntimo te diz que você não acha correto que possa uma pessoa sair defendendo que sejam mortas outras pessoas simplesmente porque são diferentes, porque pensam diferentes. Que isso se choca com a própria estrutura do Estado democrático e republicano. E se choca efetivamente. Quando nós pensamos em Estado democrático e republicano, isso não deve ser simplesmente uma proclamação vazia de ideias. Há um conteúdo que preenche a ideia de democracia, que preenche a ideia de república. Há um princípio republicano pelo qual nós nos obrigamos neste acordo que nós fazemos de viver numa república, de resolver de forma racional os nossos conflitos. De que nossos conflitos sejam racionalizados e nós vamos resolver eles de forma racional. Por isso que nós acreditamos no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, em última instância, é um racionalizador dos nossos conflitos. Então nós acreditamos disso para estabelecer esse pacto republicano. Então é evidente que dentro desse pacto republicano não é aceitável que se use da violência, que se use da agressividade, que se use das matanças para resolver os conflitos internos. Esses conflitos internos também precisam ser racionalizados. É evidente que ao mesmo tempo que a democracia tem o seu viés de representar a manifestação da vontade da maioria, a democracia contemporânea não aceita a opressão da minoria. Ela é uma democracia que traz a vontade da maioria, mas uma vontade da maioria dotada de empatia para com os sentimentos e para com a existência da minoria. O núcleo existencial da minoria deve ser sempre preservado dentro da noção de democracia. Então é evidente que todo este conjunto de ideias que o nazismo representa e significa não se ajustam a um Estado democrático e republicano. E mais com isso, não te cause nenhum assombro você dizer assim, mas proibir não está ferindo a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Por favor, é que você mascarou isso dentro do pensamento da frase nazismo, do pensamento nazismo. Se você pensar no conteúdo da ideia, você vai ver que não. A nossa legislação sempre limitou, atendendo os ditames dos princípios republicanos, do princípio democrático, sempre limitou determinadas formas de expressão de pensamento, determinadas formas de expressão da ideia da pessoa. Nós temos no Código Penal, desde a década de 1940, crime de apologia ao crime, crime de incitação ao crime. Não é lícito dentro da sociedade brasileira e não é agora, não é por causa deste momento, não, é lá desde a década de 40. Não é lícito eu defender uma prática criminosa. Não é lícito eu incitar pessoas a práticas criminosas. E isso, hipótese alguma, agride a liberdade do pensamento, porque, claro, o meu pensamento é livre. Quando eu expresso, eu torno esse pensamento para o nível externo, esse pensamento não pode representar a ameaça ao bem jurídico de outras pessoas. Não pode representar a ameaça da agressão a outras pessoas. Por isso que a nossa legislação, como a legislação de todos os países democráticos do mundo, prevê crimes como incitação ao crime, apologia ao crime. Nós vamos ter crimes representados pela associação criminosa, pela formação de organização criminosa. Mas o que tem isso a ver com o nazismo? Me responda você. Um grupo de pessoas que se reúne com a finalidade de estabelecer um catálogo de pessoas que são consideradas inferiores dentro de uma sociedade e que essas pessoas inferiores dessa sociedade devam ser eliminadas. Isto não é uma organização criminosa?
É evidente que isso é uma organização criminosa. Ah, mas isso tem a ver com apologia ao crime? Claro, se eu estou defendendo que possa existir um partido cujo princípio vetor desse partido é a divisão da sociedade em bons e maus, sendo que os maus podem ser livremente, aqueles que forem catalogados como maus, podem ser livremente atacados, isso é incitação direta ao crime. É incitar diretamente a prática criminosa. Então, fora as tipificações específicas que a nossa legislação vai ter, em consonância com toda a legislação dos países ocidentais pós-Segunda Guerra Mundial, especificamente em relação ao nazismo. Que daí nós vamos ter todo um conjunto legislativo dizendo da impossibilidade dos emblemas nazistas, da possibilidade dos escritos de defesa do nazismo, e que todos eles se ajustam com a liberdade de pensamento, justamente porque no bojo da ideia do nazismo, no bojo do pensamento nazista, não está a ideia simplesmente de construir um partido político para disputar as eleições, para defender liberdade econômica ou não. Não. No bojo, no centro da ideia nazista, está a divisão da sociedade em bons e maus, com a eliminação daqueles que são catalogados como mal. Isso é prática criminosa. Isso é prática criminosa, é a defesa inclusive do genocídio. É a defesa de genocídio e é evidente que, portanto, a defesa do genocídio é uma forma de incitar o crime. As pessoas se reunirem para a defesa do genocídio é uma forma de montar organização criminosa e isso não encontra respaldo, portanto, na liberdade do pensamento. Ah, mas se você quiser pensar isso sozinho lá antes de dormir e tal, aí é um problema seu. Nós não vamos invadir, o Estado não vai invadir, ninguém vai invadir o teu aspecto subjetivo. Isso também é um elemento central, um eixo central da nossa estrutura de Estado democrático, o direito de cada pessoa pensar o que quiser pensar. Agora, existem alguns pensamentos que, quando eles passam a ser externados, eles colocam em risco, eles representam ameaças reais a bens jurídicos fundamentais que garantem a própria existência do nosso Estado. Se eu passo a externar um pensamento que representa a defesa, por exemplo, de que imigrantes sejam assassinados, isso representa um ataque à própria noção existencial da nossa sociedade, a própria noção existencial da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Isso representa um ataque direto a tudo aquilo que é corporificado na Constituição Federal, a qual você não pode esquecer que tem como vetor fundamental a dignidade da pessoa humana. De qual pessoa humana? De toda a pessoa humana. A dignidade de toda a pessoa humana. Então é evidente que se confronta diretamente com essa ideia, a ideia de extermínio, de matanças, de segregação, de separação da sociedade, se confronta diretamente com o vetor constitucional nosso da dignidade da pessoa humana. Por isso que a legislação infraconstitucional que vem e estabelece criminalizações, estabelece impedimentos para determinadas formas do externar o pensamento, como eu disse, apologia ao crime, incitação ao crime, os tipos próprios em relação às práticas nazistas, própria formação de organização criminosa, de associação criminosa, são tipos absolutamente constitucionais. Mais que isso, são referenciais constitucionais importantíssimos, justamente por deixarem claro que nós vivemos dentro da noção de um Estado democrático. E observe que recentemente, inclusive foi inserido no Código Penal, os crimes contra o próprio Estado democrático, e que vão também trabalhar, também vão tangenciar com a ideia disso, do externar determinadas formas de pensamento. Aqui é importante, separe, pensar é livre para pensar. Agora, o externar o pensamento aí passa a representar uma ameaça real, um risco real para o bens jurídicos fundamentais de outras pessoas. Mais que isso, passa a representar uma ameaça real para a dignidade da pessoa humana, passa a representar uma ameaça fundamental para toda a nossa estrutura de Estado democrático e republicano. E aí, efetivamente, nós entramos em um campo criminoso, nós entramos em um campo que não é tolerável dentro do próprio Estado democrático, que é um Estado racional e que, portanto, vai racionalizar os seus conflitos. E racionalizar os conflitos significa dizer, inclusive, que aquele que defende a morte, por exemplo, de judeus, ele vai sofrer a punição do Estado para que ele não mate judeus. Ou para que judeus, para se defender, não tenham que matar ele antes. Isso é racionalizar conflito. Então o Estado racionaliza esses conflitos. E por isso absolutamente compatível essas limitações ao externar o pensamento. E você não fique pensando assim, mas escute, já houve mortes em outros modelos de pensamento. Por exemplo, nós tivemos o período stalinista na União Soviética e nem por isso alguém proíbe alguém de dizer que formar um partido comunista. Cuidado, isso é uma armadilha. Por quê?
É verdade, nós tivemos mortes no stalinismo, como tivemos mortes nos parlamentarismos, como tivemos mortes nos presidencialismos, como tivemos mortes nos mais diferentes regimes políticos. Mas a morte, o assassinato, a violência não faz parte da linha ideológica desses pensamentos. Diferente de quando eu falo em nazismo, em que efetivamente a separação, a segmentação, a divisão e o extermínio do diferente faz parte da linha fundamental que caracteriza a própria ideia.